E aí, beleza? Em uma cidade estranha com habitantes ainda mais estranhos, um homem chega à mesma parada por 2 dias seguidos e sempre vê a mesma mulher no mesmo lugar, exatamente na mesma posição. No terceiro dia, ele não aguenta mais e se oferece para ajudá-la, mas a mulher estranhamente pergunta se ele ainda não a reconhece. O homem não se lembra dela, então simplesmente vai embora. No dia seguinte, chove e a mulher continua parada no mesmo lugar. Ele tenta ajudá-la de novo, mas os dois parecem ter conversas completamente diferentes. A mulher diz que está quase sem tempo e ele decide convidá-la para sua casa, para que ela possa se secar e trocar de roupa. No caminho, ele percebe que há algo muito estranho nela, não apenas na aparência, mas na forma como parece esconder um grande mistério. Enquanto isso, uma enfermeira chamada Kwon Yo-anji trabalha na ala de terapia intensiva, onde os pacientes vivem entre a vida e a morte, e onde tem um dom que a diferencia dos outros. Ela pode interagir com as almas das pessoas. Em um desses dias, um de seus pacientes quase atravessa para o outro lado, mas os enfermeiros conseguem agir a tempo. Em outro lugar, um homem que nunca sente calor luta para se aquecer. Ele liga o aquecedor no máximo, se cobre com todas as cobertas que tem, mas nada adianta. O frio que sente não é algo comum. É como se estivesse preso em um gelo que nunca derrete. Na cidade existe uma loja de lâmpadas chamada Loja da Luz, um pequeno comércio que só abre à noite e é a única fonte de claridade em um beco escuro. O curioso é que muitos clientes entram ali sem saber por quê. São atraídos pela luz como insetos em direção a uma lâmpada. O dono da loja, no entanto, é bem rigoroso com seus clientes. Ele não permite que estranhos toquem em nenhuma das lâmpadas. Enquanto isso, Hyun-jo, uma estudante do ensino médio, começa a ver e ouvir coisas que ninguém mais percebe. Além disso, seus amigos estão agindo de maneira estranha, ignorando-a quase o tempo todo. Apesar disso, ela é uma pessoa boa e não pensa mal deles. Quando sai da escola, precisa atravessar um beco escuro para chegar à Loja da Luz, pois sua mãe pediu que comprasse uma lâmpada. Antes de chegar à loja, Hyun-jo vê algo estranho e apressa o passo. Ao entrar, é recebida pelo dono, um velho amigo, por isso ela o convida para tomar um doce de manteiga. Depois conta a ele sobre as coisas que tem visto ultimamente. O dono explica que, no mundo, existem pessoas que não são exatamente humanas, seres que não estão vivos nem mortos. Alguns podem ser perigosos. Então ele recomenda que Hyun-jo preste atenção aos detalhes. Se encontrar um deles por acidente, deve fingir que não viu nada. Hyun-jo se despede e vai embora. Quando sai, o dono da loja, que parecia jovem para os outros, revela sua verdadeira forma. Ele é muito mais velho do que aparenta. Enquanto isso, o homem da parada de ônibus, chamado Hyun-min, oferece uma toalha para a mulher que sempre está ali. Mas ao olhar mais de perto, percebe que ela não tem unhas. O medo cresce dentro dele. Mas fica ainda pior quando ele abre sua mala e vê todas as suas ferramentas ali dentro. Pouco depois, Hyun-jo chega em casa, todos os personagens moram no mesmo prédio. Antes de entrar, ela cruza com a mulher da parada de ônibus. Seon-hae, por sua vez, está em busca de um apartamento, mas seu orçamento é apertado. A única opção que encontra é uma casa velha, localizada em um bairro antigo. Curiosamente, o lugar dá para o beco escuro onde a Loja da Luz está. Naquela noite, Seon-hae escuta um estudante do ensino médio passar pelo beco enquanto canta alto, tentando esconder seu medo. O problema é que ele canta tão alto que começa a irritá-la, pois ela é escritora e precisa de silêncio. O estranho é que ele continua passando pelo mesmo lugar várias vezes, então ela tenta ignorar o som. Enquanto trabalhava, ela adormeceu e uma sombra estranha se aproximou, envolvendo-a em um abraço frio antes de quebrar sua lâmpada. Na noite seguinte, o mesmo garoto precisou atravessar o mesmo beco escuro. Como antes, começou a cantar para afastar o medo. No hospital, um alcoólatra que estava na terapia intensiva começou a ter delírios, forçando as enfermeiras a transferi-lo para uma ala comum para liberar espaço para novos pacientes. Naquela mesma noite, um acidente grave aconteceu. Um ônibus perdeu o controle e muitos passageiros ficaram em estado crítico, enquanto outros perderam a vida. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas só restava avisar as famílias que os sobreviventes estavam em coma. Agora tudo
tudo dependia deles, eles precisavam encontrar vontade de viver. Ao ouvir isso, a enfermeira Young-ji ficou triste. Essa era a mesma frase repetida várias vezes na ala de terapia intensiva. Muitos enfermeiros se sentiam impotentes, pois seu trabalho deveria ser salvar vidas. Mais tarde, no banheiro, um parente de um dos pacientes se aproximou dela e perguntou como alguém encontra essa vontade de viver. Young-ji hesitou, dizendo que não sabia explicar, mas que isso realmente existia. Ela própria havia sofrido um acidente e quase perdeu a vida. Na época, os médicos disseram exatamente a mesma coisa para sua mãe. No entanto, o parente não era humano, era um estranho tentando segui-la para dentro do banheiro. Young-ji ficou aterrorizada, mas, por sorte, a faxineira entrou no local, interrompendo a aparição e despertando a enfermeira do transe. No beco, o garoto passou mais uma vez cantando alto. A escritora, incomodada, decidiu apagar todas as luzes da casa, incluindo aquela que iluminava a rua, a mesma que o dono da loja da luz havia pedido que ela não tocasse. No entanto, conforme o garoto continuava passando repetidamente, ela perdeu a paciência e saiu para mandá-lo parar com o barulho. O garoto percebeu algo estranho na rua e saiu correndo, apavorado. Na escola, Hyun-jo teve aula até tarde da noite. Uma de suas colegas acabou dormindo na sala, mas os outros alunos não se preocuparam em acordá-la e foram embora. Hyun-jo tentou despertá-la, mas a garota não reagiu. No caminho para casa, Hyun-jo mais uma vez precisou atravessar o beco escuro. Dessa vez escutou barulhos estranhos, mas não tinha outra opção a não ser continuar andando. No meio do caminho, encontrou uma mulher misteriosa. Como era uma garota gentil, Hyun-jo se aproximou e ofereceu seu guarda-chuva para protegê-la da chuva. Só então percebeu que a mulher era um estranho. Antes que Hyun-jo o percebesse, já era tarde demais. A mulher começou a se transformar diante de seus olhos. Hyun-jo correu desesperada para a loja da luz. O dono apareceu e, com um único olhar, fez a mulher voltar para o beco sem dizer uma palavra. Mas ela não era a única. O estudante do ensino médio encontrou a mulher da parada de ônibus e, ao vê-la sozinha, gentilmente ofereceu seu guarda-chuva. Agora ficou claro por que ele fugiu quando a escritora gritou com ele. A mulher estranha estava ao lado dela e era a mesma que atacou Hyun-jo. Só quando a viu de perto, percebeu o quão assustadora ela era e fugiu. A escritora não notou nada até aquele momento, quando a mulher apareceu em sua frente e perguntou se podiam voltar para casa juntas. Apavorada, a escritora tentou correr, mas não conseguiu abrir a porta. Gritou por ajuda, mas ninguém parecia ouvi-la. Do lado de fora, a mulher da parada de ônibus queria conversar com o estudante para ver se conheciam. O garoto, ao notar os dedos dela, ficou paralisado de medo. Mas o terror foi ainda maior quando olhou para suas próprias pernas e viu que estavam completamente dobradas de forma impossível. Desesperado, tentou fugir, mas, por mais que corresse, o beco nunca terminava. Ele sempre acabava voltando para o mesmo lugar. Mais tarde, a mulher da estação foi até a loja da luz, mas antes que pudesse comprar algo, um policial chegou. Era o detetive Young, que também havia passado pelo beco escuro, mas ainda não tinha percebido o que havia ali. Ele era um policial extremamente comprometido com o trabalho. Sua ficha era quase perfeita. Conseguia encerrar quase todos os seus casos, mas não porque os solucionava de maneira satisfatória, e sim porque sempre expiravam antes que encontrasse o culpado. Um dia, um novo caso foi designado a ele. Um senhor idoso foi encontrado morto enquanto assistia televisão, e ninguém percebeu até várias horas depois. Tudo indicava que ele havia sofrido um ataque cardíaco e, portanto, sua morte era natural. No entanto, o detetive tinha fama de ser muito observador e perspicaz. Foi assim que percebeu que talvez não fosse uma morte natural, mas sim um assassinato. Como era apenas uma suspeita, decidiu adiar a investigação para outro dia. Em casa, ele levava uma vida solitária. Sua esposa havia falecido, deixando-o com uma vida solitária. Poderia até ser descrita como triste. Enquanto comia, percebeu um detalhe curioso. Havia manchas de molho de soja espalhadas pela casa, inclusive no rosto do idoso que morreu. Isso o levou a procurar restaurantes nas proximidades. Foi assim que encontrou o único restaurante que fazia entregas naquela região. Ao confrontar o cozinheiro, o homem agiu de maneira estranha. O detetive Young perguntou como os clientes faziam pedidos se ele não estava em nenhum aplicativo, e seu número de telefone estava incompleto. O cozinheiro apenas respondeu que os clientes
assaltantes sempre encontravam uma forma de chamá-lo. Yang então perguntou sobre o idoso que morreu, aquele cuja morte parecia natural. O detetive suspeitava que o homem fosse responsável, mas o dono do restaurante negou saber de qualquer coisa e pediu que parasse de inventar histórias. De volta ao escritório, Yang começou a revisar outros casos e percebeu um padrão. Havia diversas mortes semelhantes, oficialmente classificadas como naturais, mas com detalhes que as tornavam suspeitas. No dia seguinte, uma garota foi vista fugindo de um motociclista sem coração. O detetive chegou para salvá-la e confrontou o agressor, mas descobriu que era o próprio cozinheiro que ele suspeitava. O homem tentou explicar que a situação não era o que parecia, mas Yang ignorou suas palavras. Quando virou para olhar a suposta vítima, finalmente entendeu o que o cozinheiro queria dizer. Ela já estava morta. O que via diante de si era apenas o espírito dela vagando pela terra. O cozinheiro avisou que ele não deveria estar ali. Yang então o atacou para obter respostas e percebeu que os olhos do homem eram estranhos, diferentes de qualquer coisa que já havia visto. Na loja da luz, o detetive não sabia o que havia acontecido depois daquele momento. Ele simplesmente seguiu sua busca pelo homem com olhos de gato. Foi por isso que perguntou ao dono da loja se havia visto alguém com essa descrição. O homem negou e o alertou para não procurar por algo que não compreendia. Então é revelado que há mais pessoas com a capacidade de ver espíritos. Um deles era o médico da necrotério que preferia fingir que não os via. Ele também era extremamente respeitoso com os corpos, pois sabia que suas almas ainda poderiam estar por perto, ouvindo o que era dito sobre eles e o que era feito com seus restos mortais. Além disso, os mortos podiam permanecer na Terra por alguns dias para se despedirem de seus entes queridos. Após esse tempo, perdiam todas as memórias e seguiam para uma existência além deste mundo. No hospital, a enfermeira Yongji chegou para mais um turno. Ao passar pelo corredor, cruzou com um estranho vestido como motorista de ônibus, mas não percebeu nada em comum e falou com ele normalmente. Disse a ele que, para onde estava indo, não era permitido receber visitas. Com um olhar melancólico, o homem perguntou sobre um paciente do trágico acidente. Yongji explicou que seu estado era muito grave e que agora tudo dependia de sua vontade de viver. O homem ficou ainda mais triste e suas lágrimas começaram a inundar o elevador. A enfermeira quase se afogou. Por sorte, conseguiu chegar ao 8º andar e acordar a tempo. Durante o turno, precisou transferir o paciente alcoólatra. Yongji se ofereceu para fazer isso. Aceitou a tarefa porque ele também conseguia ver os estranhos e era constantemente perseguido por eles. Quando ficaram a sós, ela revelou que também os enxergava, pois assim como ele, estava entre a vida e a morte. O homem perguntou o que eram aquelas criaturas, se eram algum tipo de fantasma ou algo parecido. Yongji admitiu que não sabia. Às vezes, até ela se confundia e não conseguia distinguir se estavam vivos ou se eram desconhecidos. Mas, se prestasse atenção, notaria algo peculiar que os tornava diferentes dos outros. O homem confessou que sentia medo e ela recomendou que tomasse cuidado. Enquanto isso, Hyunju voltava para casa e dessa vez não comprou as lâmpadas que sua mãe havia pedido. No caminho, encontrou a mulher estranha que disse saber que ela podia vê-la. No entanto, a mulher não parecia ser tão perigosa quanto os outros. Apenas a aconselhou a se cuidar. Pouco depois, Hyunju encontrou o Sr. Sorvete, que estava ficando cada vez mais frio. Ele queria capturar um cachorro que não parava de latir. Ao perceber que ele era um estranho, Hyunju disse que ele precisava partir. Mas o Sr. Sorvete não parecia tão ameaçador quanto os outros e apenas lhe disse para ir em paz. Então é revelado que todos os personagens eram estranhos. Todos estavam na linha tênue entre a vida e a morte, mas alguns já haviam morrido, enquanto outros estavam gravemente feridos. Hyunmin, que sempre ia à mesma parada e via a mesma mulher, já deveria estar morto. O detetive havia sido atropelado. Aquela cidade inteira era um espaço intermediário, um mundo à parte onde ficavam aqueles que não estavam nem vivos nem mortos.
E não era só isso. A Loja da Luz tinha um significado mais profundo. Cada personagem possuía sua própria lâmpada. Algumas brilhavam mais, outras menos. Quando se apagavam, significava que sua vontade de viver também desaparecia. Por isso, a mãe de Hyunju a enviava todos os dias para comprar uma nova lâmpada. Na verdade, ela já havia morrido e queria dar à filha o que todos na terapia intensiva procuravam: o desejo de continuar vivendo. Ela não queria que sua filha morresse com ela. Por isso, esperava que, ao comprar lâmpadas todos os dias, Hyunju finalmente descobrisse qual era a sua. Esse era seu último ato de amor antes de perder todas as memórias. Já no necrotério, após lavar os corpos, a equipe realizava um funeral de 3 dias para que as almas resolvessem seus problemas antes de partir. Mas o tempo da mulher já estava acabando. Era o passado das almas que vagavam pelo beco escuro. Todas estavam ligadas de alguma forma e ocupavam o mesmo espaço. O primeiro era Hyunmin. Ele namorava a garota, que sempre o esperava na parada de ônibus. Mas o relacionamento dos dois estava em crise. Ele queria se casar com ela, mas a garota estava prestes a deixá-lo. A família de Hyunmin era contra o relacionamento e a pressionava para que fosse embora. Diziam que ele já tinha uma noiva arranjada e precisava se casar com ela para formar uma família. O motivo do preconceito era que a namorada de Hyunmin era surda-muda. Por isso, sua família jamais a aceitou. Quanto ao passado da garota da casa e da mulher estranha que a acompanhava. As duas eram um casal, mas em uma sociedade conservadora como a da Coreia do Sul, o relacionamento não era bem aceito. Além disso, a diferença de idade entre elas era grande e frequentemente eram confundidas com mãe e filha. Há também um momento entre Hyunju e sua mãe. As duas eram muito próximas e em um dia chuvoso, o pai havia saído com o carro, então precisaram pegar um ônibus. Enquanto isso, o garoto que passava pelo beco cantando voltava de um jogo de basquete. Naquele dia, ele usava um tênis novo e não queria sujá-lo. Por isso, o time perdeu. O homem do elevador era o motorista do ônibus. Ele havia percebido um pequeno problema no pneu, mas seu supervisor garantiu que não era nada sério e que ele poderia levá-lo para o conserto apenas no fim do turno. É aqui que todas as almas se conectam. Todos que haviam aparecido até agora estavam no ônibus 362 ou estavam ligados a algum passageiro. A cada parada, o ônibus piorava. O motorista queria levá-lo para a garagem antes que algo acontecesse, mas não conseguiu terminar a rota. Hyunju e sua mãe fizeram o ônibus parar. Como estava chovendo, o motorista não teve escolha a não ser deixá-las entrar. Durante o trajeto, tudo parecia normal, como qualquer outra volta para casa. Mas o pneu defeituoso estourou e o ônibus sofreu um acidente terrível. A namorada de Hyunmin estava a caminho da parada de ônibus para esperar por ele, como sempre fazia, quando viu o acidente acontecer. Ela havia decidido ignorar o que a família de Hyunmin dizia, mas naquele instante o grande amor de sua vida havia acabado de sofrer uma tragédia. Ela tentou ligar para a emergência, mas como era muda, não conseguiu dizer nada. Tudo o que pôde fazer foi correr e chorar. No fundo da água, a mãe de Hyunju abraçou a filha para protegê-la do impacto. A namorada da escritora fez o mesmo. O garoto de tênis brancos entregou sua bola para que um menino pudesse flutuar até a superfície. Mas o motorista e Hyunmin estavam sozinhos. Foram os que mais sofreram. O motorista perdeu a vida e Hyunmin teve as costas completamente torcidas. Era um milagre que ainda estivesse vivo. A namorada de Hyunmin ficou devastada ao ouvir que ele havia morrido. Os pais dele garantiram isso mesmo sem ver o corpo do filho. Não só isso, mas a culparam por tudo. Completamente destruída, tomou a decisão extrema de acabar com sua própria vida. Mas antes de morrer, recebeu uma ligação dos pais de Hyunmin. Eles disseram que milagrosamente ele ainda estava vivo. Assim que ouviu isso, tentou desesperadamente se salvar, mas era tarde demais. Não havia mais nada que pudesse fazer. No último ato de amor, eles se reencontraram no beco. Assim como a mãe de Hyunju, ela queria dar ao namorado a vontade de viver
poder que ele tanto precisava. Agora descobre-se que o tempo funcionava de maneira diferente no beco. Até aquele momento, apenas alguns dias haviam se passado. A mãe de Hyun-ju tinha apenas mais um dia. Por isso, precisava agir rápido para dar à filha o desejo de continuar vivendo. Também se descobre que as feridas físicas afetavam suas almas. Por exemplo, Hyun-min tinha as costas quebradas e sempre que descia do ônibus conseguia andar alguns metros antes de cair. O garoto do beco tinha as pernas quebradas e, ao perceber isso, não conseguiu mais andar. Além disso, é revelado que, no além, ao morrer, a pessoa era curada de tudo. Por exemplo, a namorada de Hyun-min era surda e muda, mas agora, depois de sua morte, podia ouvir e falar. Por isso, quando Hyun-min chegou à parada de ônibus pela primeira vez, ela finalmente ouviu sua voz. Mesmo sem reconhecê-la, ele a via todos os dias na mesma parada de ônibus. Ela esperava pacientemente na esperança de que, em algum momento, ele se lembrasse dela, se despedisse e seguisse seu caminho. Mas, como isso nunca aconteceu, ela começou a costurar suas costas, tentando mantê-lo vivo. Aos poucos estava funcionando. Até mesmo os médicos não conseguiam acreditar que ele ainda estava vivo. A enfermeira Young-ji comentou que talvez outra pessoa estivesse lhe dando a vontade de continuar vivendo. Enquanto isso, Hyun-ju encontrou Hyun-min. Ele perguntou há quanto tempo eram vizinhos. Ela disse que não se lembrava antes que ele desmaiasse mais uma vez. Sua namorada chegou logo depois e o colocou dentro de sua mala. Pouco depois, ela se pergunta por que eles se lembravam um do outro, enquanto seu namorado não fazia ideia de quem ela era. Ao voltar para casa, a garota confessou à mãe que não queria mais sair para comprar lâmpadas. Estava com muito medo, mas a mulher já não conseguia mais falar. Apenas mostrou as lâmpadas à filha, insistindo para que ela continuasse procurando. Caso contrário, jamais encontraria a vontade que precisava para viver. A escritora, por sua vez, começava a se lembrar de tudo. Sua lâmpada, que representava sua vontade de viver, começou a piscar. Isso significava que ela estava hesitando, sem saber se queria voltar à vida ou não. No dia seguinte, quando a enfermeira saiu do hospital, viu o garoto que sobreviveu ao acidente. Ele queria devolver a bola de basquete ao menino que o salvou. Ela disse para ele não se preocupar, ela mesma entregaria. O detetive Yang começou a notar algo estranho no dono da loja e algo ainda mais inquietante no beco. Depois foi até a escola onde Hyun-jo estudava e percebeu que todos os armários tinham o nome de sua filha escrito neles. Ao ver aquilo, voltou imediatamente para a loja da luz e confrontou o proprietário. Ele queria saber que lugar era aquele e por que existia. O dono da loja explicou que muitas pessoas nunca percebem que estão em um local diferente. Então olhou diretamente para Yang e revelou seus olhos, os mesmos do homem que o detetive estava procurando. É então que toda a verdade é revelada. Aquele lugar era o além, mas nem todos ali estavam mortos. Aquela cidade estranha era um espaço para aqueles que haviam morrido em acidentes ou eventos que interromperam suas vidas de forma abrupta. Ali podiam continuar suas vidas e encerrá-las de maneira satisfatória. Mas os que estavam entre a vida e a morte eram apenas fantasmas. Os recém-mortos também eram fantasmas, mas não podiam enxergar aqueles que ainda possuíam um corpo vivo. Descobre-se que o dono da loja sofreu um acidente terrível muitos anos antes, quando o prédio onde morava desabou. Ele rastejou ferido, tentando encontrar sua filha, mas ao sair para buscar ajuda, acabou na loja da luz, que naquela época era administrada por uma mulher. Desesperado, implorou por ajuda. Queria salvar sua filha, mas a mulher lhe disse que isso não era possível. Se a menina estivesse no beco, precisaria entrar na loja sozinha e pegar sua lâmpada. Mas ele insistiu, dizendo que sua filha estava presa e não conseguia se mover. A mulher respondeu que só poderia ajudá-la se a própria menina quisesse ser salva. Foi então que ele percebeu que já estava morto. Havia morrido ao lado da filha, que tentou acordá-lo oferecendo um doce. No fim, devastado por ter deixado a filha sozinha, fez um pedido à mulher. Aceitaria qualquer coisa desde que em troca ela lhe entregasse a lâmpada de sua menina, para que pelo menos ela pudesse sobreviver. Foi assim que ele se tornou o dono da loja. Ele morreu, mas ainda conseguiu salvar sua filha. A lâmpada representava a vida de uma pessoa, o famoso desejo de viver. Quem estava em coma ainda possuía um corpo vivo, mas sua alma havia partido. Todos naquele lugar acabavam indo para o mesmo beco. Cada um precisava encontrar sua lâmpada se quisesse voltar ao próprio corpo. Por isso, a mãe de
Hyun-jo sempre a enviava à loja da luz para que pudesse encontrar sua lâmpada e despertar do coma. Mas nem todos os casos eram iguais. Assim como no mundo dos vivos, cada pessoa era diferente. Por exemplo, o homem que procurava o cachorro não se lembrava do que havia acontecido. Ele não percebia que havia sofrido um acidente e estava em coma. Por isso, estava sempre com frio, porque caiu de uma montanha em um dia muito chuvoso e gelado. Sua alma ainda sentia o impacto. O cachorro que latia sem parar, o único que ele conseguia ouvir, era, na verdade, quem o havia salvo. O cão, chamado Max, era treinado para latir sem parar sempre que encontrasse alguém precisando de ajuda. Foi assim que ele conseguiu sobreviver. Por isso, no além, o cachorro continuava cumprindo seu trabalho. Ele latia para guiar o homem até a loja da luz, mas Max estava gravemente ferido e acabou perdendo a vida. Aquela havia sido sua última missão como cão de resgate. No fim, o Sr. Khan encontrou o cachorro e o viu muito machucado. Naquele momento, se lembrou de tudo, de como Max o salvou à custa da própria vida. Pediu perdão ao cão e agradeceu por tê-lo salvado mais uma vez. Quando finalmente compreendeu tudo, ele parou de sentir frio. Então caminhou até a loja da luz e encontrou a lâmpada que se acendeu assim que ele se aproximou. Dessa forma, finalmente conseguiu despertar do coma. No hospital, foi explicado o caso de Hyun-jo. Ela havia sofrido uma forte pancada na cabeça, mas seu corpo estava praticamente intacto. Sua mãe fez tudo o que podia para protegê-la e impedir que se machucasse gravemente. Hyun-jo sequer percebia que estava em um mundo diferente. Por isso, sua mãe tentou salvá-la mais uma vez, antes que ela não se lembrasse mais dela. Depois do funeral, as almas deixam suas vidas para trás. Mas algo diferente acontecia com aqueles que estavam em coma. Quando percebiam que estavam em um mundo estranho, seja porque descobriram sozinhos ou porque alguém lhes contou, só então poderiam ir até a loja da luz e pegar sua lâmpada. Caso contrário, continuariam vagando no além. O motorista do ônibus se sentia muito culpado pelo que aconteceu. No pouco tempo que lhe restava, ele queria ajudar os passageiros presos no beco para que pudessem perdoá-lo e acordar do coma. Por isso, foi com o estudante até a loja da luz. Ele queria salvá-lo para tentar corrigir seu erro. No caminho, explicou ao garoto o que estava acontecendo e ele finalmente entendeu tudo. Assim pôde escolher se pegaria ou não sua lâmpada. O menino perdoou o motorista e pegou sua lâmpada para despertar do coma. Ao se despedir, o dono da loja desejou que nunca mais se encontrassem. Mas isso não era tão simples quanto parecia. Se alguém criasse um vínculo emocional com um espírito ou com alguém que pudesse vê-los, sua mente jamais esqueceria o que aconteceu. Assim como a enfermeira, essa pessoa passaria a ver fantasmas no mundo dos vivos. O detetive Yang disse que isso já acontecia com ele mesmo antes de morrer. Então não se importava e decidiu procurar sua luz. No fim, sua lâmpada não era uma lâmpada comum, era o isqueiro que sua esposa lhe deu de presente. Um por um, os pacientes da terapia intensiva começaram a despertar, mas ainda havia aqueles que não conseguiam acordar. Hyun-min, por exemplo, não se lembrava de nada. Sua namorada, cansada de tudo, o confrontou por não reconhecê-la. Contou a ele toda a verdade, explicando que estavam noivos e que ele estava em coma. Mas ele ainda não se lembrava. Mesmo mostrando seu corpo todo costurado, ele não tinha memória alguma. Por causa do acidente, seu corpo perdeu as lembranças e por isso sua alma também não conseguia recordá-las. Sua noiva achou que ele nunca a amou, mas mesmo sem se lembrar, Hyun-min sabia no fundo que sentia algo por ela. Seu tempo estava se esgotando. Logo preparariam seu corpo e ela começaria a esquecê-lo. Como um último ato de amor, ela lhe disse que fosse até a loja da luz e encontrasse uma lâmpada que se acendesse quando ele se aproximasse. Assim poderia despertar e seguir com sua vida. No mesmo instante, no beco, o motorista do ônibus tentava entrar na casa da escritora. Mas antes que conseguisse, a mulher o interceptou e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ao vê-la, ele apenas pediu desculpas. Admitiu que tudo era sua culpa. Sabia que algo estava errado, mas mesmo assim decidiu terminar a rota. A mulher concordou, disse que sim, era culpa dele, mas ficou feliz por ele ter se desculpado. Então ordenou que encontrasse os outros passageiros e os ajudasse a chegar até a loja da luz antes que o tempo deles acabasse. Depois disso, pediu que ajudasse Hyun-jo. Ele obedeceu. No caminho, encontrou a mãe da garota que já não conseguia falar. Mesmo assim, perdoou o motorista e pediu que salvasse
salvasse sua filha. Embora não tenha dito uma palavra, o homem entendeu o que ela queria dizer. O tempo dela também estava acabando, e tudo o que queria era salvar a filha. Foi até a loja da luz e implorou ao dono que lhe desse a lâmpada de sua menina, para que ela pudesse acordar. Mas ele repetiu as mesmas palavras que ouviu anos atrás. Se sua filha estava no beco, deveria entrar sozinha e pegar sua própria lâmpada. Desesperada, a mãe implorou por ajuda. Enquanto lamentava sua má sorte, seus olhos se fixaram nos doces de manteiga e naquele instante descobriu quem era o homem misterioso. Ele era seu pai. A menina presa no desabamento era ela. Ela reconheceu o pai porque ainda comia os mesmos doces que ele lhe dava quando criança. O dono da loja também a reconheceu. Depois de tantos anos, pai e filha finalmente se reencontraram. Enquanto isso, Hyun-joo encontrou o motorista, mas o tempo dele havia acabado e ele já não podia mais levá-la à loja da luz. Tudo o que pôde fazer foi explicar o que realmente estava acontecendo. No começo ela não acreditou, mas ao analisar melhor a situação, percebeu que era por isso que seus supostos amigos e as outras pessoas sempre a ignoravam. Na realidade, eles não a estavam evitando, simplesmente não podiam vê-la. Mesmo assim, Hyun-joo não queria ir até a loja da luz, não queria se separar de sua mãe. Quando chegou, trouxe sua lâmpada consigo e disse à filha que era hora de voltar para casa, mas Hyun-joo afirmou que queria ficar com ela. A mãe disse a Hyun-joo que isso já não era mais possível e que ela precisava voltar para casa com seu pai. No fim, Hyun-joo conseguiu despertar. Enquanto isso, Seon-hae também descobriu a verdade e sua namorada lhe disse que era hora de ir até a loja da luz. Tentando parecer forte, ela se despediu, mas assim que saiu, desabou. Ao chegar na loja, começou a duvidar se estava tomando a decisão certa. Quando perguntou ao homem da loja o que aconteceria se a lâmpada se quebrasse, ele respondeu que ela permaneceria naquele lugar para sempre. Com um brilho nos olhos, Seon-hae quebrou sua lâmpada. Escolheu sua namorada em vez de sua própria vida no mundo dos vivos. Ela despertou por alguns segundos, mas logo em seguida faleceu. Agora poderia ficar com sua namorada sem precisar se preocupar com julgamentos ou perigos. Pouco depois, Hyun-min também se despediu de sua noiva. Por algum motivo, mesmo sem lembrar de nada, sentiu uma dor imensa ao ter que partir, causando dor ainda maior em sua noiva após ver que ele realmente se foi. No dia seguinte, a enfermeira Yeon-ji contou à sua colega por que escolheu trabalhar no turno da noite. Explicou que no além é sempre noite, e esse era o único momento em que conseguia ajudar aqueles que estavam em coma. Mais tarde, ela foi se despedir do estudante do ensino médio. Ele já estava bem, mas sua mente ainda estava confusa. As lembranças do beco continuavam vívidas e ele não conseguia esquecer o que viveu ali. O vínculo emocional que criou com o motorista fez com que seu delírio não terminasse completamente. Enquanto isso, no além, o motorista e a escritora haviam esquecido tudo o que aconteceu. Agora podiam terminar suas vidas como se o acidente nunca tivesse ocorrido. Hyun-joo, por sua vez, estava em um estado crítico. O laço forte que tinha com sua mãe impedia que conseguisse distinguir a realidade do além. Não sabia em que mundo estava, se tudo o que viveu foi real ou apenas um sonho. Seu pai tentou animá-la, mas sua mente estava muito confusa. Na escola, todos também tentavam ajudá-la a recuperar sua vida, mas ela continuava desmotivada. Não queria que seu delírio acabasse afetando mais pessoas. Ao emergir para a realidade, percebeu que o que viveu não foi apenas um sonho, porque viu a garota a quem cumprimentou no além. Ela era um fantasma que a seguiu para o mundo dos vivos, pois se sentia muito sozinha no além e ainda tinha assuntos pendentes entre os vivos. A mãe de Hyun-joo também seguiu em frente e agora estava ao lado de seu pai. Ambos conseguiram recuperar o tempo que perderam desde aquele trágico acidente. Descobre-se que havia muitas lojas da luz espalhadas pela cidade. Em seguida, descobre-se que o detetive Young retornou ao restaurante do homem com olhos de gato. O detetive não havia esquecido de nada. Quando o encontraram, foi revelado que ele ainda estava vivo. Mas, ao salvá-lo, o homem acabou perdendo sua própria vida.
chega. Agora ele precisava ir para o além. Antes de partir, ele precisava encontrar um substituto para ajudar as almas a cruzarem a fronteira entre a vida e a morte. Alguém que fosse o guia das boas almas e o caçador das almas ruins, aquelas que apenas queriam causar danos no mundo dos vivos. E como o detetive Young era tão bom em seu trabalho, o homem decidiu dar esse papel a ele. Por isso, agora ele era o homem com olhos de gato. Enquanto isso, a enfermeira Yeon-ji foi interceptada por alguém, ou pelo menos foi isso que pensou. Na verdade, era um estranho que queria machucá-la por não tê-lo ajudado quando pediu. Mas isso aconteceu porque ele já estava morto. Quando tentou atacá-la, o detetive Young chegou para salvá-la. Com um único olhar, fez com que o estranho recuasse. Ao mesmo tempo, descobre-se que Hyun-min ainda não havia recuperado suas memórias. Ele as perdeu completamente, mas ainda sentia uma dor profunda no coração, causada pelo imenso amor que sentiu por sua noiva. O laço que tinha com ela no além era muito forte. Mesmo sendo dia, para ele parecia que era sempre noite. Os médicos não sabiam explicar o que estava acontecendo. Disseram que com o tempo isso passaria, mas Hyun-min não acreditava que algo fosse melhorar. No caminho para casa, passou pelo local do acidente e amaldiçoou sua sorte. Enquanto isso, sua noiva estava sendo preparada. O médico legista avisou que logo ela esqueceria tudo e seguiria para um lugar melhor. Mas ela tinha outros planos? Não queria deixar seu noivo para trás. Sua alma voltou até ele e prometeu que o seguiria até que finalmente conseguisse se lembrar dela. Descobre-se a nova amiga de Hyun-jo. Ela foi vítima de um caso não resolvido pelo detetive Young. Agora que ele possuía novas habilidades, finalmente poderia encerrar o caso. Ao visitar a cena do crime, encontrou um homem estranho. Apesar de parecer mais jovem, falou com ele como se fosse seu superior. Disse que também conseguia ver fantasmas, mas não da mesma forma que Young. O homem estalou os dedos. Pela forma como falava, era possível deduzir que ele era alguém mais poderoso, talvez o presidente do outro mundo ou até mesmo a própria morte. Terminando assim a primeira temporada de Light Shop Entre a Vida e a Morte, série de drama e terror de 2024, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.